Fala pessoal, então vamos continuar. O que são variáveis? Variáveis são espaços na memória, onde guardamos informações para utilizar durante o código. Fazendo uma analogia, são como gavetas que guardamos nossas coisas para utilizar depois. Enfim, cada variável no nosso código deve ter um tipo e um nome. Digamos que estamos criando nosso personagem. Ele deve ter algumas características, como nome, quantidade de vidas, habilidades. E cada característica é um tipo de informação. Por exemplo, quantidade de vidas. Devemos representar números inteiros. Digamos que nosso personagem terá 3 vidas. Vamos começar então a criar nossas variáveis aqui no código. Vamos vir aqui, antes do método start. Você precisa saber no momento que podemos ter variáveis do tipo inteiro, então int vidas, por exemplo, onde int é o tipo da variável e vidas é o nome que eu atribuí à variável, ponto vírgula no final. É sempre importante colocar nomes que remetem à função que esta variável vai ter no nosso código, e não nomes aleatórios. Assim nosso código ele fica muito mais organizado. Continuando, podemos ter uma variável do tipo flutuante, que aceita números com vírgula. Então, float, velocidade. Temos também variáveis do tipo texto, que são strings. Então, string, nome. Outro tipo de variável bem importante é a variável booleana. Esta variável pode assumir 2 valores, verdadeiro ou falso. Portanto, podemos querer saber durante o nosso código se, por exemplo, o personagem está vivo ou não. Então, bool está vivo. Importante saber também algumas regras para criar o nome da sua variável. Não pode ser utilizado espaço ou caracteres especiais, como o arroba, uma exclamação, a interrogação. O que pode ser feito ao invés do espaço é colocar um underscore ou underline. Como aqui em está vivo, podemos separar por underscore. Bom, sabendo disso, agora podemos atribuir realmente valores a estas variáveis, de acordo com o tipo delas. Vamos atribuir para vidas o número inteiro 3, por exemplo. Então, vidas recebe 3. Já para a velocidade, suponha que seja 9.5. 9 recebe. Velocidade recebe 9.5. Para esse caso, devemos colocar o F no final para indicar para o computador que esse número é flutuante, ou seja, é um número com vírgula. Vamos dizer que o nome do nosso personagem será José. Temos que colocar entre aspas para que o computador reconheça que é um texto. Então, recebe, entre aspas, José. Podemos atribuir para esta variável booleana o valor verdadeiro. Então, está vivo, recebe true, que é verdadeiro em inglês. Ok, agora como podemos saber se na hora que eu executar esse código ele realmente vai receber esses valores? Vamos vir aqui no método start e printar o valor da variável.
vamos fazer com que ela apareça na tela. Então, a estrutura para isso é print, entre parênteses, e a variável que eu quero exibir. Então, vidas, ponto e vírgula no final. Sempre na quebra de uma linha você coloca ponto e vírgula. Vamos copiar, Ctrl C. E fazer a mesma coisa para todas as variáveis que a gente criou. Então, velocidade. Nome. E está vivo. Ok, agora voltamos para a Unity. Antes, vamos salvar este código, então Ctrl S. Voltamos para a Unity. E executamos o nosso código. Para isso, ele deve estar interligado com algum objeto da nossa cena. Lembra que eu mostrei na aula passada que nosso único objeto é a câmera. Então, vamos arrastar este código para a nossa câmera. Então, está aqui o nosso arquivo. Vamos arrastar para a câmera. Desse jeito aqui. Agora, se a gente clica em câmera, aqui no lado direito em Inspector, lembra que aqui tem os componentes de cada objeto. E aqui a gente já pode observar que o nosso código foi adicionado. Feito isso, clicamos no Play. Vamos vir aqui em Console e verifique que todas as variáveis foram mostradas na tela com os valores que a gente atribuiu a elas. Então aqui, o 3 refere-se à vida, o 9,5 à velocidade, o José ao nome e true refere-se àquela variável está vivo que a gente determinou que ela vai ser verdadeira. Ok? Agora, caso o seu tenha dado algum erro, verifique se não digitou nada errado. Lembrando que na programação, todas as estruturas devem ser respeitadas. A cada final de linha, temos que ter um ponto e vírgula, por exemplo. Os métodos devem estar entre chaves, aqui entre parênteses. Enfim, tudo deve estar escrito da mesma forma como está aqui, ok? Mais para frente, teremos a aula explicando como criar uma classe do zero e como criar nossos próprios métodos. Então não fique com medo caso você não tenha entendido a função real do start, por exemplo. Agora, vamos falar um pouco sobre operações. Ok, criamos as variáveis aqui em cima. E como vamos utilizar essas variáveis? Vamos supor que eu quero pegar o número que está em vidas e somar mais 2 vidas. Simples, é só vir aqui embaixo. E as funções matemáticas funcionam todas com essas variáveis aqui. Digamos que eu queira vidas, o valor de vidas, receba vidas mais o valor 2. Ponto e vírgula no final. Agora, se eu printar o valor na tela, depois dessa operação, vamos ver o novo valor que a variável vidas vai receber. Então, vamos copiar aqui em cima, vidas, print vidas, e vamos printar novamente aqui embaixo. Então, ele vai executar linha após linha. Então, vai printar o valor de vidas, o valor de velocidades, o valor de nomes, o valor de está vivo. Depois, ele vai fazer essa operação matemática, adicionando 2 ao valor de vidas, e depois vai printar novamente o valor de vidas. Então, Ctrl S para salvar.
Vamos lá na Unity e vamos rodar novamente o nosso código. Veja aqui que depois do valor true, ele printou o valor de vidas novamente. Só que agora não está mais com 3, está com 5, que é 3 mais 2. Ok? Lembrando que todas as operações aqui são respeitadas. Se eu quiser dividir, então barra, ou se eu quiser multiplicar, eu coloco asterisco. Vamos rodar assim para ver o resultado. Agora não deverá mais aparecer o valor 5, mas sim o valor 6. Então, Ctrl S, voltamos para a Unity e vamos executar novamente. Ó, já mudou o valor aqui. Então, apareceu o valor 6. Tudo correto. Vamos voltar aqui para o visual. Outra operação bastante utilizada é o incremento e o decremento de uma variável. Digamos que queremos tirar uma vida a cada golpe que nosso personagem leva. Muito simples, basta escrever aqui vidas menos menos. Assim, o valor de vida será decrementado de 1, ou seja, o valor que era 3, agora vai ficar 2. E se eu fizer o contrário, se eu colocar o valor mais mais, ele vai acrescentar 1. Então era 3, vai ficar 4. Ok? Vamos deixar melhor a visualização aqui pra gente, lá no console. Como estamos trabalhando apenas com o valor da variável vidas, vou printar somente este valor. Antes aqui, vamos printar o valor original da variável vidas. Então vamos escrever um texto. Print, entre parênteses, entre aspas, e o texto que a gente quer que apareça na tela. Eu vou escrever aqui valor anterior. Depois desta operação, eu vou printar. Então, print, entre aspas, valor posterior. Ou seja, depois que a minha operação estiver executada. Vamos recapitular aqui. Então aqui ele vai printar. Opa, aqui esquecemos de um ponto e vírgula. Então aqui ele vai printar valor anterior e vai printar o valor da variável vidas. Vai printar 3, que é o que está atribuído aqui no começo. Depois disso, vamos fazer o incremento dessa variável. Então, vidas mais mais. Após isso, vamos escrever na tela valor posterior, 2 pontos. E logo em seguida, vamos printar o valor de vidas novamente. Só que agora ele vai ter um novo valor, que é 4, na teoria. Então, Ctrl S para salvar. Vamos para a Unity. Vamos dar um clear no nosso console. Então, aperta aqui em clear. E vamos rodar novamente. Bom, aqui já podemos observar que deu certo. Valor anterior, 3. E o valor posterior, 4. Tudo certinho. Vamos voltar para o visual. E ao invés de colocar mais mais, eu vou colocar menos menos. Para você ver que o contrário também funciona. Então, Ctrl S. Volta para a Unity. E executa novamente. Veja,
valor anterior, 3. E valor posterior, 2. Então, ele decrementou. Tudo certo. Voltamos aqui para Visual Studio. Agora, outra informação importante para podermos programar nosso game é a conversão de variáveis. Digamos que por algum motivo eu quero passar o valor da variável velocidade para a variável vidas. Se eu fizer isso aqui no código, vamos observar um erro. Digamos, vidas recebe velocidade. Ponto e vírgula. Ele já indica um erro aqui pra gente. Pois a variável velocidade é do tipo float. E a variável vidas é do tipo inteiro, do tipo int. Agora, se colocarmos antes da atribuição, né, a conversão que queremos fazer, ou seja, vir aqui e acrescentar entre parênteses int, o erro desaparece, o erro some. E agora, se a gente for na Unity executar, se executarmos o código, vamos observar agora o valor 9, que é a parte inteira do valor 9,5, que estava na variável velocidade. Outro tipo de conversão bacana de se aprender é a conversão de um número para texto. Para esse caso, vamos digitar aqui nome. Nome é a nossa variável que contém texto. Então, nome recebe vidas, por exemplo. Já verificamos aqui o erro, né? Vidas é do tipo int e nome é do tipo string. Agora, se a gente acrescentar aqui no final a função ponto toString, entre parênteses, o erro some. Ou seja, a conversão é possível de se fazer. Antes de executar o código novamente, vamos mudar o valor aqui que estamos printando e vamos printar a variável nome. Então, o valor posterior vai aparecer o valor que está na variável nome. Nesse caso, é para aparecer o valor de vidas, que é 3. Vamos ver se deu certo. Ctrl S para salvar. Vamos na Unity. E vamos executar o código novamente. Vamos ver aqui embaixo. Realmente, ele printou o valor 3. Então, tá tudo certo. Pessoal, essa foi a introdução a variáveis na programação. Na programação em linguagem C. Na próxima aula, vamos aprender a estrutura condicional, if e else, que serão muito utilizadas e de extrema importância durante a programação efetiva do nosso game. Ok? Nos vemos lá na próxima aula.